Um homem que já estava cansado de procurar uma babá que seu filho pudesse amar. Um milionário de coração exausto, de olheiras profundas e noites intermináveis, que trocava o luxo de sua mansão pelo simples desejo de ver seu bebê dormir em paz. Desde o nascimento, o pequeno chorava sem parar, um choro que ecoava como o lamento da ausência materna. A mãe, em um abismo emocional após o parto, rejeitou o filho e se isolou em clínicas e consultas médicas. Ele, agora sozinho, via seu mundo ruir entre ternos caros e mamadeiras vazias, sentindo o peso de uma solidão que o dinheiro não podia aliviar. Até que um anjo entra por aquelas portas. Uma mulher simples, de passos firmes e olhar sereno. Uma babá evangélica que acabara de ser demitida injustamente de outra casa, não por erro, mas por dignidade. Trazia na voz uma doçura que acalmava, e nas mãos, um toque que parecia carregar algo divino. Quando ela atravessou a sala da mansão e se aproximou do berço, o inesperado aconteceu. O bebê, que até então chorava e rejeitava todos os braços, parou, olhou nos olhos dela e, com um gesto puro e impossível de ignorar, encostou seus lábios em sua bochecha. O milionário ficou paralisado. Seus olhos se encheram d'água. O tempo pareceu parar. Aquele beijo, singelo, milagroso, quebrou o muro de dor que cercava aquele lar. Pela primeira vez, o silêncio que se instalou não era de solidão, mas de paz. Ele entendeu naquele instante que nem tudo se compra, que algumas presenças são enviadas do céu. E a partir daquele dia, a mansão fria se encheu de canções de ninar, orações suaves e um amor que curou feridas que nem o tempo ousava tocar. Mas lembra, quando Deus fecha uma porta, prepara um anjo para abrir outra. O que você vai ver agora começa com desespero e termina com um milagre pequeno que mudou tudo. Se você já se sentiu sozinho mesmo rodeado de luxo, fica comigo até o fim. Me diz, qual foi o último abraço que realmente te curou? Eduardo Mendonça ajustou o relógio de ouro no pulso e suspirou. 3 da manhã, e ali estava ele novamente, sozinho na sala da mansão de 500 metros quadrados, escutando o choro que perfurava suas noites há 8 meses. O som vinha do andar de cima, do quarto que deveria ser o mais feliz da casa, mas que se tornara seu pior pesadelo. No berço de mogno importado, seu filho Lucas chorava como se carregasse a dor do mundo inteiro. As cortinas de seda francesa tremulavam com o vento da madrugada que entrava pela janela entreaberta. Eduardo passou a mão pelos cabelos grisalhos. Aos 42 anos, parecia ter 60. Seu império de construtoras valia 200 milhões. Mas ali, naquele momento, ele daria tudo por uma única noite de silêncio. 3 babás tinham passado por aquela casa no último mês. Todas saíram. Todas disseram a mesma coisa. O bebê não para de chorar, senhor Mendonça. Não há nada que eu possa fazer. O que nenhuma delas sabia era que, desde o nascimento de Lucas, Mariana, sua esposa, havia mergulhado num buraco negro que nem os melhores psiquiatras conseguiam tocar. Depressão pós-parto severa, disseram os médicos. Ela rejeitava o filho, rejeitava a si mesma, rejeitava qualquer conversa sobre maternidade. Passou os últimos meses numa clínica particular em São Paulo, deixando Eduardo sozinho com um bebê que parecia ter herdado toda a dor emocional que ela não conseguia processar. Você percebeu o peso dessa solidão? Guarda isso. Na gaveta da escrivaninha de Eduardo, escondida sob papéis de trabalho, havia uma foto que ele não conseguia olhar há semanas. Uma foto de Mariana grávida, radiante, com as mãos no ventre arredondado, sorrindo para a câmera como se o mundo fosse perfeito. Ao lado dela, Eduardo abraçava a barriga, os olhos brilhando de expectativa. Era de 6 meses atrás, mas parecia uma vida inteira. Na mesma gaveta, um envelope lacrado que Mariana deixara antes de ir para a clínica, com uma carta que Eduardo nunca teve coragem de abrir. Os funcionários da casa, a cozinheira Dona Alzira, o jardineiro Seu João e a arrumadeira Carmen, sussurravam pelos corredores. Eduardo fingia não ouvir, mas sabia que comentavam sobre o bebê que não parava de chorar.
sobre a patroa que sumiu e sobre o patrão que cada dia parecia mais fantasma do que homem. A mansão, que um dia foi palco de festas e reuniões de negócios, agora respirava uma melancolia que grudava nas paredes como umidade. Na manhã seguinte, Eduardo desceu as escadas de mármore com as pernas pesadas e os olhos vermelhos. A casa ecoava seus passos, 60 cômodos, que se tornaram uma prisão dourada. Na cozinha gourmet, a geladeira sub-zero estava cheia de mamadeiras preparadas que Lucas rejeitava, uma atrás da outra. Dona Alzira, uma senhora de 60 anos que trabalhava na casa há uma década, olhou para Eduardo com aquela expressão que misturava pena e preocupação. Senhor Eduardo, o menino chorou a noite toda de novo. Ela disse, servindo café numa xícara de porcelana que custava mais que o salário mínimo. Talvez seja melhor chamar outro médico. Ou então o quê, Dona Alzira? Ela hesitou, mexendo nervosamente no avental. Minha vizinha conhece uma mulher, uma que entende de criança. Dizem que ela tem um dom. Eduardo quase riu. Dom, como se houvesse alguma magia capaz de resolver o que a medicina e o dinheiro não conseguiam. Mas estava desesperado demais para descartar qualquer possibilidade. Que tipo de dom? Dizem que ela acalma os bebês mais difíceis, que tem uma ligação especial. Dona Alzira baixou a voz. É evangélica, o senhor. Ora antes de pegar as crianças no colo. Eduardo sentiu o ceticismo subir pela garganta, mas a exaustão era mais forte. Tem o telefone dela? O interfone tocou antes que Dona Alzira pudesse responder. Era Conceição, a porteira do condomínio. Senhor Eduardo, tem uma moça aqui que veio por causa da vaga de babá. Disse que ligou ontem. Eduardo franziu a testa. Não se lembrava de ter marcado entrevista com ninguém, mas autorizou a entrada. 15 minutos depois, uma mulher de 40 e poucos anos estava parada na porta da sala. Trazia uma bolsa de couro simples, cabelos presos num coque despretensioso e um vestido azul marinho que já tinha visto dias melhores. Nos olhos, porém, havia algo que Eduardo não via há meses: paz. Bom dia, senhor Eduardo. Meu nome é Ruth Cardoso. Sei que não marcamos, mas senti que precisava vir. A voz dela era suave, sem pressa. Trabalho com crianças há 20 anos. Acabei de sair de uma casa onde cuidei de gêmeos por 3 anos. Ela fez uma pausa e olhou ao redor da mansão sem demonstrar impressão. As referências estão aqui, mas acredito que o senhor quer saber se eu consigo ajudar seu filho. Eduardo a estudou. Ruth não parecia intimidada pelo luxo ao redor. Não fez perguntas sobre salário. Não elogiou a decoração. Apenas esperou, com as mãos cruzadas na frente do corpo, uma resposta. Havia algo diferente nela. Uma serenidade que contrastava com a ansiedade de todas as outras candidatas que tinham passado por ali. Por que saiu da casa anterior? Ele perguntou, desconfiado. Era sempre a primeira pergunta que fazia. Porque a família me pediu para mentir sobre algo que vi. Eu não minto, senhor Eduardo. Nem por dinheiro, nem por conveniência. Ruth manteve o olhar firme. Se isso é um problema para o senhor, eu entendo. Eduardo sentiu algo estranho no peito. Não era pena, nem alívio. Era reconhecimento. Ali estava alguém que, como ele, conhecia o peso de carregar verdade sozinho. Lucas está no quarto dele. Todas as babás anteriores desistiram porque ele não para de chorar. Você quer tentar? Ruth assentiu e seguiu Eduardo pelas escadas. No caminho, ela observou os quadros nas paredes. Retratos de família, paisagens caras, mas nenhuma foto recente. Eduardo notou o olhar dela e se sentiu exposto, como se ela conseguisse ler a história da casa através dos objetos que faltavam. A parte forte vem agora. No corredor do segundo andar, o choro de Lucas já era audível. Um som agudo, desesperado, que fazia o coração de Eduardo se contrair. Ruth parou na porta do quarto e fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para algo importante. Eduardo achou estranho, mas não disse nada. O quarto do bebê era uma obra de arte. Papel de parede importado com desenhos de cavalinhos, berço italiano, móveis caros que tocavam melodias suaves. Lucas estava deitado de costas, punhos cerrados, rosto vermelho de tanto chorar.
Eduardo se posicionou ao lado de Ruth, esperando que ela fizesse o que todas as outras tinham feito: pegar o bebê, tentar acalmá-lo por alguns minutos e depois admitir derrota. Mas Ruth não se moveu imediatamente. Ficou ali, observando Lucas com atenção, como se estivesse lendo algo invisível. Seus lábios se moviam quase imperceptivelmente. Eduardo percebeu que ela estava sussurrando uma oração silenciosa. "Posso?" ela perguntou, estendendo as mãos em direção ao berço. Eduardo fez um gesto afirmativo. Ruth se aproximou devagar, sem pressa. Não fez ruídos exagerados nem tentou distrair o bebê com brinquedos. Simplesmente colocou as mãos sob o corpinho de Lucas e o ergueu com delicadeza. O choro continuou por alguns segundos, mas algo na postura de Ruth, firme, mas não tensa, parecia transmitir uma energia diferente. "Oi, meu pequeno", ela sussurrou, balançando Lucas suavemente. "Eu sei que você está cansado. Eu sei que dói." A voz dela tinha uma qualidade hipnótica, quase musical. "Mas agora você não está mais sozinho." Eduardo observava cético. Já tinha ouvido dezenas de tentativas de acalmar Lucas. Nenhuma tinha funcionado. Mas aos poucos, o choro do bebê começou a diminuir. Não parou completamente, mas mudou de tom. Menos desesperado, mais como um pedido de ajuda do que um grito de pânico. Ruth começou a caminhar pelo quarto, sussurrando palavras que Eduardo não conseguia entender completamente. Parecia uma mistura de conversa e oração. "Às vezes os pequenos sentem o que a gente não consegue dizer", ela murmurou, mais para si mesma do que para Eduardo. "Eles carregam o peso da casa inteira." As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Era exatamente isso. Lucas estava carregando o peso de uma família despedaçada, de uma mãe ausente, de um pai que não sabia mais como ser forte. Foi então que aconteceu. Lucas parou de chorar. Completamente. Abriu os olhos, azuis como os do pai, e fixou o olhar no rosto de Ruth. Por um momento que pareceu eterno, bebê e babá se encararam em silêncio. E então, com um movimento tão delicado quanto inesperado, Lucas encostou os lábios na bochecha de Ruth. Eduardo sentiu as pernas bambearem. Não era um beijo propriamente dito. Lucas era pequeno demais para isso. Mas o gesto era inconfundível. Uma demonstração de afeto puro, instintivo, como se ele reconhecesse em Ruth algo que estava faltando há meses naquela casa. As lágrimas vieram antes que Eduardo pudesse controlá-las. Grossas, quentes, carregadas de alívio e gratidão. Ruth olhou para ele e sorriu. Um sorriso discreto, mas cheio de compreensão. Ele só precisava de alguém que entendesse. Ela disse baixinho: "Crianças sentem quando a gente está com o coração partido." "Como você soube?" Eduardo conseguiu perguntar, a voz embargada. "Porque eu também já estive quebrada." Ruth respondeu, ainda balançando Lucas, que agora dormia tranquilo em seus braços. "E aprendi que a gente só consegue curar quando para de tentar consertar sozinho." Eduardo se sentou na poltrona do quarto, uma peça cara que nunca tinha usado, e pela primeira vez em meses sentiu o peso sair dos ombros. O silêncio que se instalou não era vazio, era cheio de possibilidades. "A senhora aceita ficar?" ele perguntou, já sabendo a resposta pelos olhos dela. "Se o senhor me deixar, eu fico o tempo que for preciso." Ruth respondeu: "Mas tem uma condição." Eduardo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Nenhuma babá tinha colocado condições antes. "Eu oro antes das refeições e antes de dormir. E se Lucas quiser participar quando crescer, ele vai participar. Não vou empurrar nada, mas não vou esconder quem eu sou." Eduardo assentiu sem hesitar. Se Ruth conseguia fazer Lucas parar de chorar, ela podia fazer qualquer coisa que quisesse naquela casa. Nos dias seguintes, a transformação foi gradual, mas inegável. Lucas começou a dormir períodos mais longos. Aceitava as mamadeiras que Ruth preparava. Sorria quando ouvia a voz dela pelo interfone do quarto. A mansão, que antes ecoava choro e solidão, agora carregava sons novos. Canções de ninar em voz baixa, conversas sussurradas e, pela primeira vez em meses, risadas. Ruth estabeleceu uma rotina simples, mas eficaz. Acordava às 6 da manhã,
Preparava o café de Lucas e passava a primeira hora do dia apenas conversando com ele, contando histórias bobas e cantando músicas que tinha aprendido na igreja. Durante as sonecas do bebê, organizava os brinquedos e mantinha o quarto sempre arrumado, mas não obsessivamente limpo. Havia uma diferença que Eduardo começou a notar. O espaço parecia vivo, habitado, não mais um cenário montado para uma felicidade que nunca chegava. Eduardo também começou a mudar. Passou a chegar mais cedo do trabalho, apenas para passar alguns minutos vendo Ruth interagir com Lucas. Descobriu que gostava de ouvir as histórias que ela contava. Histórias simples sobre animais que faziam amizade, sobre árvores que cresciam devagar, mas forte, sobre estrelas que brilhavam mesmo quando ninguém estava olhando. Uma tarde, Ruth estava cantando uma música que Eduardo não conhecia. A melodia era simples, mas a letra falava sobre não estar sozinho, sobre alguém que sempre está por perto mesmo quando não conseguimos ver. Lucas, que estava acordado no berço, movia os bracinhos como se tentasse acompanhar o ritmo. "Que música é essa?" Eduardo perguntou quando Ruth terminou. "É um louvor que cantavam na igreja onde eu cresci." Ela respondeu. "Minha avó me ensinou. Dizia que quando a gente canta para Deus, Ele canta de volta através das pessoas que Ele coloca na nossa vida." Eduardo ficou pensando nessas palavras por dias. Não era religioso. Havia parado de acreditar em Deus quando os negócios começaram a dar certo, e ele percebeu que conseguia controlar quase tudo com dinheiro. Mas estava começando a entender que havia coisas que o dinheiro não tocava, e talvez fosse nesses espaços que Deus morava. É aqui que tudo muda. 3 semanas depois da chegada de Ruth, Eduardo decidiu fazer algo que vinha adiando há meses: visitar Mariana na clínica. Deixou Lucas com Ruth pela primeira vez desde o nascimento. Conseguiu sair de casa sem ansiedade, sabendo que seu filho estava em boas mãos. A clínica Santa Teresa ficava numa área nobre de São Paulo, rodeada por jardins bem cuidados e uma arquitetura que tentava parecer mais hotel do que hospital psiquiátrico. Eduardo conhecia o caminho de cor. Tinha feito essa viagem dezenas de vezes nos últimos meses, sempre voltando mais frustrado e confuso. Mariana estava sentada numa poltrona na sala de visitas, olhando pela janela. Ela tinha emagrecido, os cabelos estavam mais curtos, mas havia algo diferente em sua postura. Parecia menos tensa, embora ainda distante. "Oi, Mari", Eduardo disse, sentando na cadeira em frente a ela. "Oi." Ela olhou para ele, realmente olhou, pela primeira vez em meses. "Você parece melhor?" Eduardo se surpreendeu. "Melhor como?" "Não sei. Menos quebrado." Mariana fez uma pausa. "Como está o Lucas?" Era a primeira vez que ela perguntava sobre o filho sem que Eduardo trouxesse o assunto antes. "Ele está bem. Muito bem, na verdade. Temos uma babá nova, Ruth. Ela é especial." Mariana assentiu, mas Eduardo percebeu uma sombra passar por seus olhos. "Ele gosta dela? Mais do que gosta. Acho que ela salvou ele. E me salvou também." "Salvou de quê?" Eduardo respirou fundo. "Do desespero. Da sensação de que eu tinha falhado como pai antes mesmo de começar." Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. "Edu, eu preciso te contar uma coisa. Sobre por que eu não conseguia. Por que eu rejeitei o Lucas." Eduardo se inclinou para a frente, preparando-se para uma conversa que sabia que seria difícil. "Quando Lucas nasceu," Mariana continuou, "eu olhei para ele e não senti nada. Literalmente nada. Todo mundo falava sobre amor instantâneo, sobre conexão imediata, e eu olhava para o meu próprio filho e sentia um vazio terrível." "Mari, deixa eu terminar." Ela interrompeu. "Eu pensei que estava louca, que era um monstro. Como uma mãe pode não amar o próprio filho? Então eu comecei a me afastar, porque achei que se eu fingisse por tempo suficiente, talvez o amor aparecesse. Mas quanto mais eu fingia, pior ficava." Eduardo sentiu o coração apertar. "Por que você não me contou?" "Porque você estava tão feliz, tão orgulhoso, e eu não queria destruir isso também." Mariana olhou pelas mãos. "Então eu me tranquei aqui, achando que se eu me consertasse,
talvez conseguisse voltar e ser a mãe que Lucas merece. E agora? Mariana olhou de volta para Eduardo. Agora eu entendo que talvez eu não seja a mãe que ele precisa agora. Talvez essa Ruth seja. E talvez isso não me faça um monstro. Talvez me faça alguém que ama o filho o suficiente para aceitar que outras pessoas podem cuidar dele melhor do que eu. A conversa durou mais 2 horas. Eduardo contou sobre as primeiras semanas com Ruth, sobre como Lucas tinha mudado, sobre como ele próprio estava aprendendo a ser pai de um jeito diferente do que tinha imaginado. Mariana ouviu tudo, fez perguntas, até sorriu algumas vezes. Quando Eduardo se preparava para ir embora, Mariana o segurou pelo braço. Edu, eu tenho uma carta para você. Escrevi quando cheguei aqui, mas nunca tive coragem de mandar. Ela foi até o criado mudo e pegou um envelope amarelado. Eduardo reconheceu a letra dela imediatamente. Você não precisa ler agora, ela disse. Mas quando estiver pronto, lê. Explica muita coisa que eu não consegui falar. Eduardo voltou para casa com a carta no bolso e um peso diferente no peito. Não era mais o peso da culpa ou do desespero. Era o peso da responsabilidade de construir algo novo com os pedaços que sobraram. Ruth estava na sala, brincando com Lucas no tapete. O bebê estava sentado, tentando pegar blocos coloridos que ela segurava à distância. Quando viu Eduardo, Lucas bateu palmas e sorriu. Um sorriso que iluminou o rosto inteiro. Como foi? Ruth perguntou sem parar de brincar. Esclarecedor, Eduardo respondeu sentando no chão ao lado deles. Ruth, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você faz isso? Cuidar de crianças que não são suas, de famílias que não são sua. Ruth parou de brincar e olhou para Eduardo. Porque família não é só sangue, é escolha. E eu escolho amar as pessoas que Deus coloca no meu caminho. Naquela noite, depois que Ruth foi embora e Lucas dormia tranquilo, Eduardo finalmente abriu a carta de Mariana. Estava sentado na mesma poltrona onde costumava ficar nas madrugadas de choro. Mas agora, o ambiente era completamente diferente. A carta era longa, escrita numa letra trêmula que denunciava lágrimas. Mariana contava sobre a infância difícil que nunca tinha mencionado, sobre a mãe ausente que sempre criticava tudo o que ela fazia, sobre o medo de repetir os mesmos erros. Falava sobre como a gravidez despertou pânicos antigos, sobre como o parto se tornou não o nascimento de Lucas, mas o ressurgimento de todos os seus traumas não resolvidos. Eu sei que você vai cuidar dele melhor do que eu conseguiria agora. Ela escrevia na parte final. E eu sei que se um dia eu conseguir me curar de verdade, você vai me deixar tentar ser mãe do meu jeito. Até lá, obrigada por ser o pai que eu não consegui ser mãe. Eduardo dobrou a carta e a guardou na mesma gaveta onde estava a foto de Mariana grávida. Mas desta vez, depois de meses, conseguiu olhar a foto sem sentir apenas tristeza. Conseguiu ver o que havia sido e imaginar o que ainda poderia ser. Repara no que não é dito. Nas semanas seguintes, Eduardo começou a perceber pequenos detalhes sobre Ruth que o intrigavam. Ela nunca falava sobre família própria. Não recebia ligações pessoais. Nas raras vezes em que o telefone tocava para ela, atendia com uma atenção quase imperceptível. Uma tarde, Eduardo chegou mais cedo do trabalho. Não era planejado. Uma reunião tinha sido cancelada e ele decidiu aproveitar para passar mais tempo em casa. Subiu as escadas em silêncio, planejando observar Ruth e Lucas sem ser notado. Queria entender melhor o que ela fazia de diferente. A porta do quarto estava entreaberta. Eduardo se posicionou de forma a conseguir ver o interior sem ser visto. Ruth estava sentada na poltrona, Lucas no colo, mas não estava apenas cuidando dele. Estava falando ao telefone, a voz baixa, mas clara o suficiente para Eduardo ouvir. Não, mãe, eu não vou voltar para a casa dele, ela dizia. E havia uma firmeza na voz que Eduardo nunca tinha escutado antes. Ele me bateu, lembra? E não foi uma vez só. O Dr. Eduardo é um bom homem, me trata com respeito. Lucas precisa de mim aqui. Eduardo sentiu o estômago afundar. Ruth estava fugindo de alguma coisa. De alguém. E ele não sabia de nada. Eu sei que você quer que eu perdoe. Ruth continuou. E eu perdoo sim. Mas perdoar não é voltar para o mesmo lugar onde você foi machucada.
Deus não quer que eu seja capacho de ninguém. A conversa durou mais alguns minutos, mas Eduardo já tinha ouvido o suficiente. Desceu as escadas em silêncio, o coração acelerado. Pela primeira vez desde que Ruth chegara, ele se questionou se realmente a conhecia. Quem era a mulher que estava cuidando do seu filho? E por que ela não tinha contado sobre o passado? Naquela noite, depois que Ruth colocou Lucas para dormir e se despediu até o dia seguinte, Eduardo ficou acordado na sala, bebendo um uísque que não o relaxava. As dúvidas começaram a se multiplicar. Ruth parecia boa demais para ser verdade. Talvez estivesse escondendo algo mais sério. Talvez estivesse em perigo e tivesse colocado Eduardo e Lucas em risco também. Ele chegou a pegar o telefone para ligar para a agência de babás e pedir uma investigação de antecedentes mais profunda. Mas quando estava discando, ouviu um som vindo de cima. Lucas estava chorando. Não o choro desesperado de antes, um choramingo pequeno, provavelmente porque havia perdido a chupeta. Eduardo subiu para verificar e encontrou Lucas acordado no berço, procurando a chupeta com os olhinhos. Quando Eduardo a colocou de volta na boca do bebê, Lucas o olhou e sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Eduardo se deu conta de que há semanas não via o filho chorar de desespero. Há semanas a casa estava em paz. Seria coincidência? Ou Ruth realmente tinha algum dom especial? No dia seguinte, Eduardo fez algo que não tinha coragem de fazer há tempos. Ligou para Mariana. Ela estava na clínica em São Paulo, em uma fase boa do tratamento, segundo os médicos. Quando Eduardo contou sobre Ruth e a mudança de Lucas, Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Você confia nela? Foi a primeira pergunta que ela fez. Eu confiei. Eduardo respondeu. Mas descobri que ela está fugindo de alguma coisa. Não sei se devo questionar ou se devo deixar quieto. Eduardo, Mariana disse, e pela primeira vez em meses sua voz soava firme. Se essa mulher conseguiu fazer nosso filho parar de chorar, talvez a pergunta não seja o que ela está escondendo. Talvez seja o que nós estamos perdendo por não confiar. A conversa com Mariana plantou uma semente nova na cabeça de Eduardo. Talvez o passado de Ruth não importasse tanto quanto o presente que ela estava construindo com Lucas. Talvez todo mundo tivesse direito de recomeçar. Mas a decisão de confrontar Ruth ou não foi tomada por ele poucos dias depois, quando ela mesma trouxe o assunto. Na manhã seguinte, Ruth chegou pontualmente às 7 da manhã, como sempre. Eduardo a esperava na cozinha, 2 xícaras de café já preparadas. Ruth, preciso falar com você, ele disse, indicando a cadeira ao lado da mesa de jantar. Ela se sentou, mas havia tensão em seus ombros. Aconteceu alguma coisa com Lucas? Não, Lucas está bem. Melhor do que nunca, na verdade. Eduardo respirou fundo. Ontem eu ouvi uma conversa sua no telefone, sem querer. Você estava falando sobre não voltar para casa de alguém. O rosto de Ruth se fechou. Ela olhou para as próprias mãos, depois de volta para Eduardo. O senhor quer que eu vá embora? Não. Eduardo respondeu rápido demais, e percebeu como isso soava desesperado. Eu quero entender. Se você está em perigo, eu preciso saber. Por Lucas, por você, por mim. Ruth ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. Eu fui casada por 15 anos. Meu ex-marido. Ele bebia. E quando bebia, batia. Saí de casa há 6 meses, depois que ele me jogou contra a parede e eu desmaiei. Eduardo sentiu o peito apertar. Ruth, não quero pena, senhor Eduardo. Ela interrompeu. Quero que o senhor saiba que eu não sou vítima. Sou sobrevivente. E que tudo que eu aprendi sobre cuidar de pessoas machucadas, eu aprendi cuidando de mim mesma primeiro. Eduardo olhou para essa mulher, pequena, de mãos calejadas e olhos serenos, e entendeu que tinha subestimado completamente sua força. Por que você não contou antes? Porque as pessoas têm medo de contratar quem vem de lugar quebrado. Ruth respondeu. Acham que a gente vai trazer problema. Mas a verdade é que quem já passou pelo fogo sabe como não se queimar de novo. E sua família? Sua mãe? Ruth suspirou. Minha mãe acha que mulher tem que aguentar marido, não importa o que ele faça. Que casamento é para sempre, mesmo quando é inferno.
Ela quer que eu volte porque na cabeça dela, mulher separada é vergonha na família. Eduardo processou as informações. Ruth não estava apenas fugindo de um marido violento. Estava fugindo de uma família inteira que não entendia sua decisão de se proteger. Ele sabe onde você está? Eduardo perguntou. Não. Pelo menos eu acho que não. Ruth hesitou. Mas Ademir é teimoso. E quando bebe, fica obsessivo. Eu sei que ele não vai desistir fácil. Ruth, Eduardo disse, escolhendo as palavras com cuidado. Se você quiser ficar aqui, você fica. Mas preciso saber, existe risco real de ele aparecer? Existe. Ela respondeu sem hesitar. Por isso eu entendo se o senhor quiser que eu vá embora. Não quero trazer problema para essa casa. Eduardo olhou para Ruth, para essa mulher que tinha salvado seu filho e que agora estava oferecendo ir embora para protegê-los, e tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Você não vai a lugar nenhum, ele disse. E se esse homem aparecer aqui, ele vai ter que passar por mim primeiro. 3 pistas. Uma verdade. Qual você viu primeiro? Eduardo passou os dias seguintes processando a conversa com Ruth, mas não havia dúvida em sua mente. Ela ficaria. Lucas estava florescendo sob os cuidados dela, e Eduardo começava a perceber que ele próprio estava mudando também. A primeira mudança aconteceu no trabalho. Eduardo, que sempre foi obcecado por controle, começou a delegar mais. Chegava mais cedo em casa, passava mais tempo com Lucas, até mesmo ajudava Ruth em pequenas tarefas. Descobriu que gostava de dar banho no filho, de vê-lo brincar, de participar da rotina doméstica que sempre havia deixado para outros. A segunda mudança foi mais sutil. Eduardo começou a prestar atenção nas orações de Ruth. Ela não era ostensiva. Sussurrava rapidamente antes das refeições, fechava os olhos por alguns segundos antes de pegar Lucas no colo após um dia difícil. Mas havia algo naqueles momentos de silêncio que intrigava Eduardo. Uma serenidade que ele não conseguia explicar nem reproduzir. A terceira mudança foi a mais inesperada. Eduardo começou a pensar em Deus. Não o Deus distante da educação católica que tinha recebido, mas o Deus presente que Ruth parecia carregar consigo. Um Deus que se importava com bebês que choravam, com mulheres machucadas, com homens perdidos em mansões vazias. Foi numa quinta-feira que o primeiro teste real chegou. Eduardo estava no escritório quando o interfone tocou. Conceição, nervosa. Senhor Eduardo, tem um homem aqui dizendo que é marido da Ruth. Tá exigindo falar com ela. Eduardo sentiu o sangue gelar. Não deixe ele subir. Eu já desço. O homem que estava na portaria era exatamente o que Eduardo imaginava. Alto, forte, com olhos vermelhos e hálito de álcool mesmo sendo meio-dia. Quando viu Eduardo, forçou um sorriso falso. O senhor deve ser o patrão da minha mulher, disse, estendendo a mão. Sou Ademir, marido da Ruth. Vim buscar ela. Eduardo olhou para a mão estendida e decidiu não cumprimentar. Ruth não está mais casada com você. Ah, mas tá sim. A gente só teve uma briguinha. Ela é teimosa, sabe como é. Mas agora eu mudei, parei de beber, encontrei Jesus. Ademir riu, mas não havia humor no som. Ela tem que voltar para casa. Eduardo estudou o homem na sua frente. Ademir tinha o físico de quem intimidava pela força, mas havia algo desesperado em seus olhos. Não era apenas álcool. Era o desespero de alguém que estava perdendo o controle. Ela não vai voltar, Eduardo disse. Olha aqui, ricaço. Ademir mudou de tom. Você não conhece a Ruth como eu conheço. Ela sempre volta. É só questão de tempo. Mulher é assim mesmo. Finge que tá brava, mas no fundo quer que o homem vá atrás. Não desta vez, Eduardo respondeu. E havia uma firmeza em sua voz que surpreendeu até ele mesmo. Ademir deu 2 passos na direção de Eduardo, tentando intimidá-lo. Você acha que porque tem dinheiro pode roubar a mulher dos outros? Eu acho que posso proteger quem precisa ser protegida. Eduardo respondeu sem recuar. Foi então que Ademir mostrou quem realmente era. Escuta aqui, seu merda. A Ruth é minha. Fui eu que aguentei ela quando ela não prestava pra nada. Agora que ela tá ganhando dinheiro aqui nessa casa de rico, ela acha que pode me largar.
Eduardo sentiu uma raiva que nunca tinha experimentado antes. Sai da minha propriedade. Agora. Ou o quê? Você vai me fazer sair? Ademir riu alto. Eu não tô com medo de você, não. Rica, filho da puta. Eduardo pegou o celular e discou para a segurança do condomínio. Conceição, chama a polícia. Agora! Ademir escutou e recuou alguns passos, mas não saiu. Isso não vai acabar aqui, ele disse. A Ruth é minha e eu vou buscar ela. Com polícia ou sem polícia. A polícia chegou 15 minutos depois. Ademir foi embora, mas não antes de deixar claro que voltaria. Eduardo subiu para casa com o coração acelerado e uma certeza nova. Precisava se preparar para uma guerra. Ruth estava na sala brincando com Lucas no tapete. Quando viu o rosto de Eduardo, soube imediatamente o que tinha acontecido. Ele veio aqui, ela disse. Não era pergunta. Veio. E eu mandei embora. Eduardo se sentou na poltrona mais próxima. Ruth, você tem que saber que isso pode acontecer de novo. Eu sei. Ruth pegou Lucas no colo como se o bebê pudesse dar força a ela. Se o senhor quiser que eu vá embora para não trazer problema... Não, Eduardo interrompeu. Você não vai a lugar nenhum, mas precisamos de um plano. Foi assim que Eduardo descobriu algo sobre si mesmo que não sabia. Ele era capaz de lutar por pessoas que amava. E sim, ele tinha chegado a amar Ruth, não romanticamente, mas como família. Ela tinha salvado Lucas, e de certa forma, tinha salvado ele também. Nas semanas seguintes, Eduardo tomou providências que jamais imaginou que tomaria. Contratou um segurança discreto para o condomínio e instalou câmeras adicionais. Conversou com advogados sobre medidas protetivas. Chegou até mesmo a considerar contratar um segurança pessoal para Ruth, mas ela recusou. Eu não quero viver com medo, ela disse. Se Deus me trouxe até aqui, Ele vai me proteger aqui. Eduardo admirava na fé de Ruth, mas não conseguia confiar apenas nela. Tomou precauções práticas, mudou as fechaduras da casa, orientou toda a equipe da portaria sobre Ademir. Até mesmo deu uma foto dele para os seguranças. Ruth, inicialmente hesitante, aceitou a ajuda com uma gratidão que partia o coração de Eduardo. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Ela perguntou numa tarde, enquanto preparava a mamadeira de Lucas. Porque você fez por nós primeiro, Eduardo respondeu. E porque é isso que famílias fazem. A palavra ficou no ar. Família. Ruth sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. O confronto final veio numa sexta-feira à noite, 3 semanas depois da primeira visita de Ademir. Eduardo estava em casa, trabalhando no escritório, quando ouviu barulho na porta da frente. Não era o interfone. Alguém estava tentando forçar a entrada. Eduardo correu para a porta e olhou pelo olho mágico. Ademir estava do lado de fora, claramente bêbado, tentando arrombar a fechadura com algum tipo de ferramenta. Ruth! Ele gritava. Eu sei que você está aí dentro. Para de se esconder atrás desse metido. Eduardo não hesitou. Ligou para a polícia e depois gritou para Ruth, que apareceu no alto da escada com Lucas nos braços. Fica aí em cima e tranca a porta do quarto, ele disse. Não desce até eu falar que é seguro. Ademir conseguiu forçar a porta e entrou cambaleando. Eduardo o esperava na sala com o telefone na mão. A polícia já está vindo, ele disse. Sai da minha casa agora. Sua casa? Ademir riu alto. Tudo isso é seu, mas minha mulher você não pode ter. Ele olhou ao redor, visivelmente impressionado com o luxo, mas não intimidado. Onde ela está? Longe de você. Ademir deu um passo na direção de Eduardo, mas tropeçou na própria perna. O cheiro de álcool era insuportável. Você não entende. A Ruth é minha. Fui eu que aguentei ela quando ela não servia para nada. Agora que ela está ganhando dinheiro, ela acha que pode me largar? Eduardo sentiu uma raiva que nunca tinha experimentado antes. Ela não serve para você. Ela nunca serviu. Ah, né? Ademir riu de novo. Então por que ela sempre voltava? Porque ela nunca teve coragem de me deixar de verdade? Porque você quebrou ela por dentro, Eduardo respondeu. Mas ela consertou sozinha. E agora, ela é mais forte do que você jamais vai ser. Foi nesse momento que Ruth desceu as escadas. Eduardo tentou impedi-la,
Mas ela fez um gesto para que ele ficasse onde estava. Estava sem Lucas. Tinha deixado o bebê trancado no quarto. Seguro. Ademir? Ela disse e sua voz estava firme. Vá embora. Ruth, meu amor. Ademir mudou de tom instantaneamente. Eu estava bebendo, mas agora não bebo mais. Juro por Deus. Você sabe que eu te amo. Eu sei que você acha que me ama. Ruth respondeu. Mas amor não machuca. Amor não humilha. Amor não quebra. Eu mudei, Ruth. De verdade dessa vez. Encontrei Jesus, igual você sempre quis. Ruth olhou para Ademir. Realmente olhou. Como se estivesse vendo ele pela primeira vez em anos. Talvez você tenha mudado. Talvez não. Mas eu mudei. E a mulher que eu sou hoje não volta para casa de quem já quebrou ela uma vez. Ademir tentou se aproximar, mas Eduardo se colocou entre eles. Você ouviu? Agora sai. Eu não tô falando com você. Ademir rosnou para Eduardo. Tô falando com minha mulher. Eu não sou mais sua mulher, Ruth disse. E havia uma força em sua voz que Eduardo nunca tinha ouvido antes. Parei de ser no dia que você me jogou contra a parede. Parei de ser quando percebi que Deus não quer que eu viva com medo. Ruth. Ademir tentou mais uma vez. Não, ela interrompeu. Eu orei muito por você, Ademir. Pedi para Deus te curar do álcool, te curar da raiva. E talvez Ele tenha curado. Mas eu também orei para Ele me dar força para não voltar para o lugar onde eu era machucada. E Ele me deu. O som da sirene da polícia cortou a tensão do momento. Ademir olhou de Ruth para Eduardo, compreendendo finalmente que tinha perdido. Isso não acabou, ele murmurou, mas já estava recuando em direção à porta. Para mim, acabou há 6 meses, Ruth respondeu. A polícia chegou e encontrou Ademir tentando sair pelos fundos da casa. Ele foi preso por invasão de domicílio e perturbação da ordem. Eduardo e Ruth prestaram depoimento e um boletim de ocorrência foi registrado. Depois que a polícia foi embora e os últimos curiosos se dispersaram, Eduardo e Ruth ficaram sentados na sala, exaustos. Lucas tinha dormido durante todo o confronto, protegido no quarto do andar de cima. Você não tinha que descer, Eduardo disse. Era perigoso. Eu tinha que descer, Ruth respondeu. Porque pela primeira vez na vida eu não estava sozinha. E isso me deu coragem para dizer as palavras que eu precisava dizer há 15 anos. Eduardo olhou para Ruth e viu algo novo em seus olhos. Não era apenas paz, era vitória. Quieta, mas absoluta. E agora? Ele perguntou. Agora eu continuo cuidando do Lucas. E você continua sendo o pai que ele precisa. E a gente continua sendo uma família estranha, mas real. Eduardo sorriu. Família estranha, mas real. Era a melhor definição que ele já tinha ouvido. 3 meses depois, numa manhã de sábado, Eduardo estava na cozinha preparando café quando ouviu risadas vindas da sala. Risadas altas, genuínas. Ele se aproximou e viu Ruth no chão, brincando de esconde-esconde com Lucas, que agora engatinhava e tentava imitar os sons que ela fazia. Lucas tinha mudado completamente. Aos 9 meses, era um bebê esperto, curioso, que sorria para qualquer pessoa que se aproximasse. Comia bem, dormia bem e raramente chorava. Quando chorava, era por motivos normais. Fome, sono, fralda suja. Nunca mais aquele choro desesperado que perfurava a alma. Eduardo também tinha mudado. Aprendeu a trocar fraldas, a preparar mamadeiras, a cantar canções de ninar desafinadas que faziam Lucas rir. Descobriu que ser pai não era sobre ter todas as respostas, mas sobre estar presente para as perguntas. E Ruth floresceu naquela casa de um jeito que surpreendeu até ela mesma. Ganhava um salário justo. Tinha seu próprio quarto. Eduardo insistiu que ela morasse na casa para estar sempre perto de Lucas. E pela primeira vez em anos, sentia-se segura. Ademir foi condenado a medidas restritivas e não podia se aproximar dela. A família de Ruth acabou aceitando sua decisão depois que souberam dos detalhes da violência doméstica. Era a mesma sala onde, meses antes, Eduardo tinha sentado sozinho, ouvindo apenas choro e silêncio. Agora estava cheia de vida, cheia de amor que não tinha sido comprado, mas construído dia após dia
tijolo por tijolo, com paciência e coragem. Ruth olhou para Eduardo e sorriu. Bom dia, chefe. Bom dia, família, ele respondeu. Lucas bateu palmas quando viu o pai, e Eduardo sentiu o coração se encher de uma gratidão que não cabia no peito. Pegou o filho no colo e olhou pela janela da sala. A mesma janela por onde a luz entrava todas as manhãs, mas que agora parecia iluminar algo completamente novo. Foi nessa manhã que Eduardo tomou uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Ruth, ele disse, ainda olhando pela janela, eu quero adotar você. Ruth parou de arrumar os brinquedos e olhou para ele, confusa. Como assim? Legalmente. Quero que você seja oficialmente parte desta família. Quero que tenha os mesmos direitos que uma filha teria. Herança, propriedades, tudo. Ruth ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava embargada. Senhor Eduardo. Eduardo, ele corrigiu. Apenas Eduardo. Família não usa senhor. Eduardo. Ela repetiu, testando o nome. Eu não sei o que dizer. Diz que sim, Lucas balbuciou. E todos riram, embora ele obviamente não soubesse o que estava falando. É sério? Ruth perguntou. Mais sério do que qualquer negócio que já fiz. Eduardo respondeu. Você salvou meu filho, salvou a mim, salvou esta casa. E eu quero que saiba que sempre vai ter um lugar aqui, não importa o que aconteça. Ruth começou a chorar, lágrimas de gratidão e alívio. Eu aceito, ela conseguiu dizer. Mas só se você me deixar adotar vocês também. Eduardo riu. Como funciona isso? Vocês viram minha família no dia que me deixaram ficar. Agora vamos tornar isso oficial dos dois lados. 6 meses antes, naquela mesma janela, Eduardo olhava para fora e via apenas o vazio de uma vida que tinha tudo, mas não tinha nada. Agora, via possibilidades, via esperança, via um futuro que valia a pena construir. Ruth, ele disse ainda olhando pela janela. Você sabe que Mariana vai voltar um dia, né? Quando estiver melhor. Eu sei, Ruth respondeu. E quando ela voltar, ela vai encontrar o filho dela feliz e saudável. E vai encontrar uma família pronta para receber ela também. Você não tem medo? De quê? De ser substituída. Ruth sorriu. Eduardo, amor não se substitui. Amor se multiplica. Se Mariana voltar e quiser ser mãe do Lucas, ótimo. Ele vai ter 2 mães. Se ela não conseguir, tudo bem também. Ele vai ter uma. O importante é que ele sempre vai ter amor. Eduardo olhou para Ruth, essa mulher que tinha chegado na sua vida como um anjo disfarçado de babá, e entendeu que havia aprendido sobre família mais nos últimos meses do que nos 42 anos anteriores. Sabe o que eu aprendi com vocês? Ele disse, pegando Lucas no colo novamente. O quê? Que família não é sobre perfeição. É sobre presença. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre estar disposto a procurar junto. Ruth sorriu e voltou a brincar com Lucas. Do lado de fora, o sol da manhã banhava o jardim da mansão, mas a luz mais forte vinha de dentro da casa. Vinha dos risos de um bebê que tinha aprendido a confiar. Dos passos firmes de uma mulher que tinha escolhido recomeçar, e do coração de um homem que descobriu que o amor verdadeiro não se compra nos shopping centers mais caros do mundo. Se compra, é pouco. Se constrói todos os dias, com gestos pequenos e escolhas grandes, com coragem de proteger quem precisa ser protegido, com sabedoria de aceitar quem veio para ficar. Lucas deu mais uma risada, Ruth começou a cantar baixinho uma música de igreja, e Eduardo sentiu que pela primeira vez em muito tempo estava exatamente onde deveria estar, em casa, com sua família estranha, improvável, mas completamente real. A manhã se estendeu com brincadeiras, conversas e pequenos momentos de felicidade que Eduardo aprendeu a valorizar. Por volta das 10 horas, o telefone tocou. Era Mariana. Edu? A voz dela soava diferente, mais firme. Preciso falar com você. Oi, Mari, tudo bem? Sim, melhor do que tem estado há muito tempo. Eu queria saber se posso ir aí hoje, conhecer a Ruth e ver o Lucas. Eduardo olhou para Ruth, que estava ouvindo a conversa sem tentar disfarçar. Ela assentiu com a cabeça.
Claro, Mari. Que horas você quer vir? Depois do almoço? Por volta das 2? Perfeito, a gente te espera. Quando Eduardo desligou, Ruth estava séria. Ela tá bem? Parece que sim, melhor do que tem estado. E você, tá nervoso? Eduardo pensou na pergunta. Surpreendentemente, não estava. Não. Pela primeira vez em meses, eu não tô nervoso com a Mariana. Acho que a gente tá pronto para receber ela. Do jeito que ela conseguir vir. Ruth sorriu. Então vamos preparar um almoço especial. Família que se reúne come bem. Mariana chegou pontualmente às 2 da tarde. Eduardo a encontrou na porta. Ela estava diferente. Mais magra, mas mais presente. Os olhos não tinham mais aquela névoa de quem estava perdida em si mesma. Oi? Ela disse, hesitante. Oi? Eduardo respondeu e a abraçou. Foi um abraço diferente dos outros. Não carregado de tristeza ou pena, mas de esperança. Ruth estava na sala com Lucas. Quando Mariana entrou, houve um momento de silêncio. As duas mulheres se estudaram, a mãe biológica e a mãe do coração. Você deve ser a Ruth, Mariana disse se aproximando. E você deve ser a Mariana, Ruth respondeu se levantando. Muito prazer. Lucas, que estava no colo de Ruth, olhou para Mariana com curiosidade. Não chorou, não se escondeu, apenas observou. Ele tá tão grande, Mariana disse, a voz embargada. E tão tranquilo. Quer pegar ele? Ruth perguntou. Mariana hesitou. Posso? Ruth estendeu Lucas para Mariana, que o recebeu com cuidado. Lucas a estudou por um momento, depois sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Mariana começou a chorar. Ele não me odeia. Por que ele te odiaria? Ruth perguntou, sentando ao lado de Mariana. Você é a mãe dele. Vocês só precisavam de tempo para se conhecer direito. Eu abandonei ele, Mariana disse. Você se cuidou para poder cuidar dele. Ruth corrigiu. É diferente. Eduardo observava a cena do outro lado da sala. Duas mulheres que poderiam ter sido rivais, unidas pelo amor ao mesmo bebê. Lucas no colo de Mariana, que conversava baixinho com Ruth sobre rotinas, horários, preferências do filho. Ele gosta de música? Mariana perguntou. Adora. Ruth respondeu. Especialmente quando a gente canta baixinho antes dele dormir. Você poderia me ensinar algumas músicas que ele gosta? Claro. E você pode ensinar outras para ele também. A tarde passou rapidamente. Mariana deu banho em Lucas com a ajuda de Ruth. Conversaram sobre alimentação, sono, brincadeiras. Eduardo ficou surpreso com a facilidade com que as duas mulheres encontraram um ritmo comum. Por volta das 5, Lucas cochilou no colo de Mariana. Ela o olhava como se estivesse memorizando cada detalhe do rosto do filho. Ruth, ela disse baixinho. Eu quero que você saiba uma coisa. O quê? Eu não vim aqui para recuperar meu lugar. Vim para encontrar o meu lugar. E se o meu lugar for dividir a maternidade com você, tudo bem. Se for ser a mãe das visitas enquanto você é a mãe do dia a dia, tudo bem também. Ruth ficou em silêncio por um momento. E se o seu lugar for ser a mãe principal e eu for a tia do coração? Também tudo bem, Mariana respondeu. O importante é que Lucas tenha o que precisa. E pelo que eu vejo, ele precisa de nós duas. Eduardo sentiu o coração apertar de emoção. Ali estava sua família. Estranha, não convencional, mas cheia de amor. Mariana ficou para o jantar. Ruth cozinhou. Mariana ajudou a colocar a mesa. Eduardo cuidou de Lucas. Pela primeira vez em quase um ano, a mesa de jantar da mansão teve uma família completa sentada ao redor. Posso fazer uma oração antes de comer? Ruth perguntou. Mariana assentiu. Eduardo, surpreendentemente, também. Ruth segurou as mãos de Mariana e Eduardo, formando um círculo ao redor da mesa onde Lucas dormia no bebê conforto. Senhor, obrigada por este momento. Por esta família que o Senhor juntou de um jeito que ninguém esperava. Obrigada por ter cuidado de Lucas quando nós não conseguíamos. Obrigada por ter curado Mariana. Obrigada por ter ensinado Eduardo a ser pai. E obrigada por ter me dado uma família quando eu mais precisava. Amém, Mariana disse. Amém? Eduardo repetiu.
surpreendendo até ele mesmo. Depois do jantar, Mariana ajudou Ruth a colocar Lucas para dormir. Eduardo as observou do corredor, duas mulheres cantando baixinho para o mesmo bebê, cada uma contribuindo com sua própria melodia, criando uma harmonia que não estava nos planos de ninguém, mas que funcionava perfeitamente. Quando Lucas dormiu, os três se sentaram na sala para conversar. Eu quero voltar para casa, Mariana disse, mas não da forma como eu saí. Quero voltar como parte desta nova família que vocês construíram. Esta sempre foi sua casa, Eduardo respondeu. Eu sei, mas agora é a casa da Ruth também, e do Lucas da forma como ele é hoje. Eu não quero bagunçar isso. Mariana, Ruth disse, você não vai bagunçar nada. Você vai completar. Como funciona isso? Mariana perguntou. Ruth pensou por um momento. Que tal dividirmos os cuidados? Você fica com Lucas de manhã, eu fico de tarde. Você ensina ele sobre o mundo lá fora, eu ensino sobre fé. Você conta histórias de princesas, eu conto histórias da Bíblia. E se ele preferir uma de nós? Mariana perguntou. Então a gente aceita, Ruth respondeu. Crianças sabem de quem precisam em cada momento. Às vezes vai ser você, às vezes vai ser eu, às vezes vai ser o Eduardo. E às vezes vai ser dos três juntos, Eduardo acrescentou. Mariana sorriu. Um sorriso genuíno que Eduardo não via há mais de um ano. Vocês sabem que isso vai ser difícil, né? Criar uma criança com três pais? Difícil, mas não impossível. Ruth respondeu. Se todo mundo colocar Lucas em primeiro lugar, funciona. E se a gente brigar? Mariana perguntou. A gente conversa, Eduardo disse. Como uma família faz. Uma família estranha. Mariana sorriu. A melhor família estranha do mundo. Ruth completou. Naquela noite, pela primeira vez em quase um ano, Eduardo dormiu sabendo que sua família estava completa. Não da forma como tinha imaginado, mas da forma como precisava ser. Mariana ficou no quarto de hóspedes. Ruth, no quarto dela. Lucas, no berço que finalmente parecia um lugar de paz. E Eduardo na cama de casal que não se sentia mais grande demais. Nos meses seguintes, a rotina da casa mudou completamente. Mariana voltou aos poucos, primeiro passando os dias, depois dormindo algumas noites, finalmente se mudando de volta definitivamente. Mas não foi uma volta ao que era antes. Foi a construção de algo completamente novo. Lucas floresceu com três figuras parentais. Desenvolveu personalidades diferentes com cada um. Era mais aventureiro com Eduardo, mais tranquilo com Ruth, mais artístico com Mariana. Aos 12 meses, já estava dando os primeiros passos. E sua primeira palavra foi mamã, que ele usava indiscriminadamente para Ruth e Mariana, para o desespero e alegria de ambas. Eduardo aprendeu a dividir decisões. Ruth aprendeu a aceitar que não era a única responsável por Lucas. Mariana aprendeu que maternidade não é instinto. É prática, paciência e amor aplicado dia após dia. Houve momentos difíceis, discussões sobre métodos de disciplina, ciúmes ocasionais, conflitos sobre religião. Mariana era agnóstica, Ruth evangélica. Eduardo estava descobrindo sua própria espiritualidade. Mas todas as discussões terminavam da mesma forma, com os três sentados na sala, conversando até encontrar um meio-termo que funcionasse para Lucas. Um ano depois da chegada de Ruth, a família decidiu fazer uma festa de aniversário. Não para Lucas, que ainda era pequeno demais para entender, mas para celebrar o primeiro ano da família que tinham construído juntos. A festa foi pequena. Apenas eles três, Lucas e Dona Alzira, que tinha acompanhado toda a transformação da casa. Ruth fez um bolo simples. Mariana decorou a sala. Eduardo comprou presentes para todos, não objetos caros, mas lembranças simbólicas. Para Ruth, uma corrente com um pingente em formato de casa, para que você nunca esqueça que aqui é seu lar. Ele disse. Para Mariana, um porta-retratos com uma foto dos quatro, para lembrar que família não é sobre perfeição, é sobre presença, ele explicou. Para Lucas, um ursinho de pelúcia simples, que rapidamente se tornou seu brinquedo favorito. E para você? Ruth perguntou. Você também ganhou um presente?
Eduardo sorriu e olhou ao redor da sala. Lucas engatinhando entre os 3 adultos. Mariana rindo de uma piada boba de Ruth. Ruth cantarolando baixinho enquanto arrumava o bolo. Eu já ganhei, ele disse. Ganhei uma família. Naquela noite, depois que Lucas dormiu e Mariana foi para seu quarto, Eduardo e Ruth ficaram na sala conversando. Você se arrepende? Eduardo perguntou. De ter ficado? De ter aceito toda essa confusão? Ruth olhou para a foto de família que estava em cima da mesa de centro. Eduardo, eu passei 15 anos numa casa onde eu tinha medo de respirar alto. Aqui, pela primeira vez na vida, eu respiro fundo todos os dias. E Mariana, você se sente invadida? Ruth pensou por um momento. Sabe qual foi a primeira coisa que a Mariana me disse quando voltou? O quê? Ela disse. Obrigada por cuidar do meu filho quando eu não conseguia cuidar de mim mesma. Mulher que fala isso não é invasão, é bênção. Eduardo assentiu. E agora? O que acontece agora? Agora a gente continua, dia após dia, construindo esta família estranha nossa. Você acha que vai dar certo? A longo prazo? Ruth sorriu. Eduardo, tem uma coisa que aprendi na igreja. Deus não promete que vai ser fácil. Promete que não vamos passar sozinhos. E olha só, nenhum de nós está sozinho. Eduardo olhou pela janela da sala. A mesma janela onde, 2 anos antes, via apenas vazio. Agora, mesmo no escuro da noite, conseguia ver possibilidades. Ruth, ele disse. Obrigado. Por quê? Por nos ensinar que família não é sobre sangue, é sobre escolha. E por escolher ficar, mesmo quando ficou difícil. Ruth se levantou para ir dormir. Na porta da sala, ela parou e olhou de volta. Eduardo, posso te falar uma coisa? Claro. No dia que cheguei aqui, eu orei pedindo um emprego. Mas Deus me deu uma família. Às vezes, Ele nos dá mais do que pedimos, porque sabe que precisamos de mais do que sabemos. Eduardo ficou sozinho na sala, mas não se sentia sozinho. Subiu para verificar Lucas, que dormia tranquilo no berço. No corredor, podia ouvir Mariana conversando baixinho ao telefone com sua psicóloga, relatando um dia bom com o filho. Do quarto de Ruth vinha o som suave de uma oração murmurada. A casa estava cheia, não de objetos caros ou decoração sofisticada. Estava cheia de vida, de amor, de uma família que ninguém planejou, mas que funcionava perfeitamente. Eduardo voltou para seu quarto e, pela primeira vez em anos, agradeceu antes de dormir. Não tinha certeza para quem estava agradecendo, se para Deus, para o universo, ou para o acaso que trouxe Ruth até sua porta. Mas tinha certeza de que precisava agradecer. A luz da manhã seguinte entrou pela janela da sala e iluminou 4 pessoas sentadas no chão, cercadas por brinquedos coloridos e pela certeza de que alguns milagres chegam devagar, mas chegam para ficar. Eduardo preparando uma madeira, Mariana trocando fralda, Ruth cantando baixinho e Lucas rindo no meio de tudo. A mansão de 60 cômodos finalmente tinha encontrado seu propósito. Abrigar uma família que provou que o amor verdadeiro não se compra, não se planeja, não se controla. Se constrói, um dia de cada vez, com paciência, coragem e a sabedoria de aceitar que às vezes a resposta que procuramos não vem de onde esperamos. Se essa história te tocou, comenta "Eu creio" e manda para alguém que precisa de força hoje. Porque às vezes a resposta que a gente procura não está no lugar mais óbvio. Está na pessoa que Deus colocou no nosso caminho quando a gente menos esperava. Para nos ensinar que família de verdade é aquela que a gente escolhe amar todos os dias. Mesmo quando é difícil, mesmo quando é estranho, mesmo quando não faz sentido para mais ninguém além de vocês.